Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão, que está se preparando para esse grande jogo neste sábado, às 13 horas, contra o Botafogo, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Estou trazendo um corte com essas últimas informações dessa preparação do jogo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Girando aqui as nossas equipes, o Edgar Alencar está acompanhando o Palmeiras, que também tem já um problema de cara. Precisa mesmo, né? Ontem eu estava até dizendo aqui, Edgar, na participação da Gabi, a gente não pode praticar o charlatanismo e querer dar diagnóstico de jogador, mas tem o olho meio treinado, né? De ver futebol. Sim. Jogador, quando num pique daquele, né, desaba de frente no chão, ele sentiu alguma coisa forte e o Murilo pode perder o restante da competição, não é isso, Edgar? Bem-vindo à redação. É isso sim, Barreto. Bom dia para você, Éboli, Cantarelli, todo mundo aqui no Redação. Não temos escadarias da Filadélfia para exibir aqui no programa, Barreto, me perdoe, mas acho que a gente tem escadarias da Universidade aqui da Carolina do Norte, porque nesse momento o Palmeiras está treinando no campo aqui ao lado, nós pudemos acompanhar só os primeiros 15 minutos. E agora o Abel pediu, mais uma vez, muito educadamente, chegou ali pertinho de nós jornalistas, gente, hoje são só 15 minutos mesmo, tá? E deu. E nós saímos, evidentemente, agora Abel e sua comissão trabalham sem o Murilo. Né? Sem o Murilo, como você estava dizendo, né, Barreto? É realmente uma cena que a gente já detectava só pelo olhar treinado, sem nenhuma pretensão médica ou fisiológica, mas a confirmação veio, né, nessa quinta-feira, porque o Murilo fez exames, né? O Palmeiras trouxe uma grande estrutura aqui para os Estados Unidos, passou por exame de imagem, teve lesão constatada. E lesão constatada é aquilo, não é desfalque só para sábado, muito dificilmente, para não dizer impossível, que mesmo no caso do Palmeiras avançar, o Murilo tenha condições de jogo. Agora, o Cantarelli estava falando agora há pouco também, né, dessa ausência do camisa 5. Fez falta contra o time do Messi, né, amigos? E o Aníbal Moreno, o 5, que o Abel escolheu para essa competição, escalou o Aníbal Moreno, argentino, como titular nos 2 primeiros jogos. Esse sim é a boa notícia, né? Essa é a boa notícia para esse confronto agora de oitavas de final. Quando a gente pôde acompanhar o treino de ontem, Barreto, foi ontem à tarde aqui em Greensboro, o Aníbal estava à parte do grupo, mas trabalhando sem dificuldade. Hoje a gente viu integrado, então dá para projetar com o mesmo não charlatanismo, né? Mas que ele, com essa progressão, com essa evolução, o Aníbal Moreno pode ser a boa notícia, a evolução aí para sábado. Agora, o Galindo estava ali projetando também o time. Do lado do Palmeiras, tem acontecido uma coisa, e são só constatações. O time que tem mudado muito no segundo tempo. Então tem algumas posições muito chave. De novo aí eu vou pegar o gancho do Cantarelli. Maurício ou Veiga, o tal do 10, ou o equivalente que o Palmeiras tem. Um começa a titular, o outro entra e muda o time. Assim tem acontecido, né? Contra o Porto, o Maurício foi titular, depois o Veiga foi nos outros 2 jogos, sempre com alternância no segundo tempo. O Maurício, até esse momento, é o jogador com mais participações para gol do Palmeiras, tem gol e assistência. Vitor Roque e Flaco Lopes. O Vitor começa jogando. Mas o Flaco Lopes está pedindo passagem. Ele também fez gol, né? Contra o Al-Ahly. E aí, o Flaco Lopes foi titular contra o Inter Miami. O Abel falou, olha, também não foi bem avaliado, não foi bem nos duelos. E a gente pode ir aí para outras posições. O Felipe Anderson começou a titular contra o Porto, depois nem entrou mais. Entrou o Facundo e dominou aquela posição. Então são questões do elenco, muito numeroso e qualificado, que o Abel tem, a sua comissão para trabalhar com o Palmeiras, mas que, ainda bem que, de novo, temos uma mesa aí que a gente pode tentar projetar com mais qualidade, mais assertividade, porque o torcedor, a gente até conversa com os torcedores que ficam aqui sempre, na saída do treino, eles passam por um cantinho ali, dão um autógrafo e tudo, e aí cada um, obviamente, tem a sua preferência, tem a questão do encaixe com o Botafogo, o elenco mudou, evidentemente, né, desde aquela virada em novembro de 2023 para cá, tem a memória, alguns permanecem, outros não, outros chegaram esse ano, mas tem essa questão do encaixe e a questão do agora, do rendimento. O Palmeiras treina agora de manhã, tem mais um treino à tarde, Barreto, e o Palmeiras permanece aqui na sua base em Greensboro, amanhã faz mais um treino, né, na véspera aqui, e só depois voa lá para o estádio, para Filadélfia, para cumprir os compromissos de entrevistas, ou seja, tempo de folga para visitar, por exemplo, as escadarias do Rock, só se avançar. Porque aí o Palmeiras segue na Filadélfia, aí sim vai dar tempo de tirar uma foto ali e curtir as grandes atrações da Filadélfia. Valeu, Edgar. Sobre a qualidade, não sei quanto a vocês, a mim mentiras sinceras me interessam. Então elogio a gente aceita. Agora a assertividade eu acho que a gente vai ficar devendo, hein? Porque acho que dúvidas mais sérias do que as que tem o Renato Paiva. Não digo assim na posição que ele vai precisar mexer,
Mas é que, por exemplo, vocês mencionaram o Savarino, não está no mesmo nível de atuação, mas deve ser mantido no time titular. Sim, claro. Né? Acho que essa dúvida, assim, não existe. O time do Botafogo não deixa muitas dúvidas ao Renato Paiva, é um time mais... O desenho está mais bem concluído. E o Palmeiras junta essas duas coisas que o Edgar disse. Tem jogadores que não estão no melhor da sua forma, com boas opções no banco, com opções equivalentes. Então, assim, eu acho que ele realmente, entre Flaco e Vitor Roque, vocês conseguem bancar uma escolha? Para mim, o encaixe melhor do Palmeiras, e aí eu não consigo falar numa peça e não falar nas outras. Porque aí tem Veiga ou Maurício, o Flaco Lopes, né? ele rende melhor com Maurício e Paulinho. Mas o Paulinho não... O Paulinho já está decretado que não pode 90. O Paulinho não pode 90. Mas qualquer minuto que puder, porque o Paulinho puder, ele tem que jogar. 30, 40, tem que jogar. E foram os encaixes mais interessantes que eu percebi no Palmeiras. Com o Flaco. Com o Flaco e com o Maurício, principalmente. E o Paulinho, tendo a minutagem, sempre ele dá um up no time do Palmeiras. Porque é a maneira de jogar, né? Quando você usa o Flaco como o cara do último toque, como finalizador, faz o jogo vertical, faz essa bola morrer na área para ele vai dar conta do recado, ele dá a resposta. Ele fez muitos gols agora nos últimos jogos. É o artilheiro do Palmeiras nesses últimos jogos. O Vitor Roque é diferente, um jogador que precisa do jogo mais por baixo, um jogador que sai mais da área, que vai mais para um contra um. E ele não deu ainda aquela resposta com a camisa do Palmeiras, assim como o Veiga também vem num momento de muita oscilação. Né? O Veiga não tá longe da melhor forma dele, técnica. Então, eu gosto muito desse trio. Eu gosto do Maurício, para mim o Maurício é um cara que dá uma dinâmica ao time do Palmeiras incrível, um baita jogador, desde trás até a chegada na área. Como ele prepara, ele participa da preparação de jogada. Jogador muito objetivo, assim como o Paulinho, e tendo o Flaco lá na frente. É o que eu penso que seria o melhor para o Palmeiras. Só para falar sobre a irregularidade desses jogadores que tornam o Palmeiras irregular na temporada, né? O Palmeiras é o time que sai... Na Copa também, né? E na Copa. O Palmeiras é o time que sai para o Corinthians no Paulista, né? Que perde o título para o Corinthians. E depois é o time que faz a melhor campanha da Libertadores, né? E agora na Copa da mesma forma. Eu estava no jogo contra o Porto. Ele atua muito bem contra o Porto. O Palmeiras merecia muito a vitória, mas depois faz um jogo contra o Inter Miami que deixa a desejar e fica a importância da volta do Aníbal Moreno. Né? Você falou da questão da marcação do Messi, enfim. Jogador fundamental hoje também por ser esse 5, né? Os três ao vivo conosco, já todo mundo na tela para falar de Palmeiras e Botafogo. Vamos começar com a Roberta. Bom dia, Roberta. Tudo bem? A Roberta está na praia. Ela aparece na praia do Rio de Janeiro para falar dos times cariocas, não é? Ela tenta fugir da praia, mas a praia ela vai para onde para entrar ao vivo, a Roberta? Me fala. Aqui, ó. A praia. Olha o cenário. Bom dia, Roberta. Tudo bem, Abel? Bom dia para vocês, amigos do 360, fã de esporte. É isso, né? Longe do Rio de Janeiro, mas não longe da praia. Estou em Miami Beach e a gente fala agora desse jogão entre Palmeiras e Botafogo que vai acontecer no sábado pelas oitavas de final do Mundial. A gente pode dizer esse clássico nacional. Nos últimos anos, Palmeiras e Botafogo têm crescido essa rivalidade. Em 2023 teve aquela virada histórica no Newton Santos e o Palmeiras acabou campeão brasileiro. No ano seguinte, a revanche do Botafogo, que conquistou a Libertadores, e o Brasileirão com vitória também em cima do Palmeiras. E agora tem essa partida pelo Mundial. Inclusive, os jogadores falaram muito sobre isso. Como é que fica agora? Os brasileiros que estavam unidos, como é que vai ser daqui para frente? Bom, o Palmeiras tem um desfalque importante para essa sequência do Mundial. O Murilo foi detectado com uma lesão na coxa esquerda e está fora do campeonato. Praticamente mesmo descartada a presença dele, porque ele só voltaria no máximo em 15 dias, dependendo do resultado do tratamento, e aí o Palmeiras estaria ali naquela reta final, caso chegue longe nessa competição, e não teria ainda ritmo de jogo. Então o Murilo, inclusive, fez um post nas redes sociais lamentando esse momento bem difícil que está vivendo fora da competição. E aí, sem o Murilo, Bruno Fux deve ser o substituto. Agora, a notícia boa é que Aníbal Moreno está se recuperando bem. Ele que ficou fora do jogo contra o Inter Miami por conta de um edema na coxa, vem evoluindo. Tem a expectativa que ele consiga retornar nessa partida, mas teremos que esperar esses próximos dias. O Palmeiras ainda tem 2 treinos, treina hoje, treina amanhã, enfim, a gente fica na expectativa se o Aníbal retorna ou não.
Se não retornar, o Emiliano Martínez deve ser o substituto. Ali também tem a dúvida, Veiga ou Maurício. O Maurício nos últimos 2 jogos entrou, foi bem, o Veiga já não foi bem. Lembrando que na primeira partida foi o Maurício o titular do Palmeiras. E lá na frente sempre aquela dúvida, Flaco ou Vitor Roque. O Alan falou sobre essa classificação do Palmeiras para as oitavas de final do Mundial, da felicidade de ter chegado nas oitavas e também sobre encarar o Botafogo. Ele chega agora no 360. Eu estou muito feliz pelo momento que eu estou vivendo aqui, ao lado dos meus companheiros. Somente agradecer a Deus por estar me proporcionando tudo isso, fruto de muito trabalho, lógico. E só agradecer a Deus por tudo que eu tenho vivenciado aqui. A gente sabia que seria um campeonato difícil, é um campeonato muito diferente, tiro curto, mas a gente alcançou o nosso primeiro objetivo, que era classificar em primeiro. Não fizemos um bom jogo no primeiro tempo contra o Inter Miami, mas graças a Deus mostramos nosso poder de reação e conseguimos alcançar o nosso primeiro objetivo no torneio. Acredito que será um bom jogo para nós, um adversário que a gente conhece bastante, enfrentamos eles antes de viajar para o Mundial, a gente sabe como é que eles jogam. Só ver o que o Abel tem para falar para a gente e preparar nessa semana para fazer um bom jogo no sábado. O Palmeiras treina hoje em 2 períodos lá em Greensboro. Amanhã treina na parte da manhã e aí depois viaja, porque no sábado tem esse confronto com o Botafogo. E quem traz as notícias... Volta! Vamos lá, vamos falar de Palmeiras, que treina aqui nessa Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, que Carlos Carvalho nos proporciona aqui. Esse é um pátio. A universidade está de folga nesse momento, claro, férias de verão aqui. Aliás, sensação térmica de 36 graus, meus amigos. Nesse momento, na hora local aqui, 6h36, termômetros 32, sensação de 36, aquele calorzinho bem diferente do que a gente está ouvindo, pelo menos na região sudeste, aí, né, no sul, muito frio. No Brasil, aqui é o oposto. Palmeiras treinou há pouco aqui, não com seu elenco completo. E antes da gente passar a programação, meus amigos, vamos dar as notícias médicas, né? Porque hoje a notícia, né, dessa quarta-feira é que o zagueiro Murilo, infelizmente, está fora mesmo, né? Não só desse jogo de sábado, mas provavelmente, mesmo que o Palmeiras avance, não deve ter condições para continuar nessa Copa do Mundo. Ele foi substituído, pediu substituição ainda no primeiro tempo, né, contra o Inter Miami. Nem consegue acompanhar o Tadeu Allende, o atacante argentino, no lance do primeiro gol do Inter Miami. Já sentiu uma lesão e, de fato, é uma lesão, né? Então, é uma lesão, passou por exames. Então, essa é uma baixa importante que a gente já pode confirmar aqui no Tá Na Área. Esse é um problema. Aquela coisa do notícia ruim, notícia boa, o Palmeiras tem uma possibilidade, que é o Aníbal Moreno. Volante mesmo, né? Mais marcador, foi titular nas primeiras 2 partidas. Se o Murilo está fora, a gente viu hoje no campo aqui o Aníbal trabalhando, não com os colegas, um trabalho à parte, mas se movimentando muito bem, ele que vem fazendo uma recuperação. E é importante a gente destacar, viu, Camila e amigos? Murilo, lesão, o exame constatou lesão. É uma diferença, no caso do Aníbal Moreno, é um edema, então dores, nada grave, por isso que a recuperação dele é muito boa e a gente pode ainda projetar esse reforço importante do volante argentino para jogar na próxima partida. Programação, meus amigos, hoje foi um treino então ainda sem os titulares, os que atuaram mais tempo, né, contra o Inter Miami, os outros jogadores que vieram aqui para o campo, mesmo alguns que jogaram mais tempo, como o Maurício, como o Veiga, esses sim trabalharam, os demais no hotel, assim como o Paulinho, que também tem uma carga toda individualizada, um trabalho todo para ele. O Palmeiras treina ainda amanhã aqui, né, em Greensboro, provavelmente em 2 períodos, a gente ainda não tem a confirmação da programação, e assim como o Palmeiras vem fazendo nessa Copa do Mundo, amigos, a logística vai ser de ficar aqui na sua base, aqui em Greensboro, até a véspera do jogo. Então o time treina aqui e vai viajar então só na sexta-feira, treina aqui pela manhã e aí viaja para Filadélfia, ao contrário do Botafogo, né, que já se deslocou para Filadélfia. O Palmeiras fica aqui na sua base, vai só na véspera, só para conhecer o estádio à tarde, dar aquelas entrevistas protocolares da FIFA para o jogo de sábado. Mas tem muita coisa para a gente projetar. A gente conversou com alguns torcedores que ficam aqui sempre esperando autógrafos dos jogadores e claro que para essa partida agora, que é eliminatória, o Palmeiras vai com uma impressão que não foi boa do último jogo, né, que passou sufoco, em alguns momentos poderia ter sido até eliminado, dependendo do outro jogo de Porto e Al-Ahly. E agora a escalação, né, meus amigos? Os torcedores estão aqui na dúvida. O Maurício começou como titular, depois foi o Veiga, um está sempre substituindo o outro. Flaco Lopes e Vitor Roque. Vitor Roque começou titular, o Flaco foi o último, também estão se substituindo. Facundo, Felipe Anderson. Felipe foi titular no primeiro jogo, depois nem entrou mais. Então tem várias questões e ainda bem que eu sou repórter e tenho uma mesa aí com o Felipe Bastos, com o Raed, para a gente trazer mais respostas do que só as nossas perguntas, né, Camila, Bené, amigos? É por aí, aqui também eu só toco de lado, eu só passo a bola para o Raed, né, Raed, porque
a gente fala, gera uma expectativa realmente essa escalação do Palmeiras. O Edgar falou do Paulinho. O Abel já disse que não pode contar com ele durante a partida inteira. Então, na minha visão, na parte técnica, o Paulinho ganharia espaço nesse time. Mas o Abel já trouxe pra gente, né? Já contou. Propriamente Paulinho. Exato. Os dois falaram sobre essa questão de não ter essa possibilidade. E acho que o desempenho ruim do Palmeiras contra o Inter Miami, claro que tem questão técnica, jogadores abaixo do esperado para uma partida como essa, mas o próprio Abel Ferreira também admitiu que errou na escalação, em estratégia, né? O Abel faz algumas mudanças, uma delas forçada, que é a própria Aníbal Moreno, que estava fora, ele prefere a escalação do Lucas Evangelista para jogar com o Richard Rios, sendo que ele tinha o Emiliano Martínez, mais um primeiro volante assim, mantém o Veiga, escala o Marcos Rocha no lugar do Gia, enfim, Facundo Torres segue como titular. Então são vários aspectos, vários lugares do campo que a gente fica com essa expectativa de saber qual será a estratégia do Abel. Até porque, do outro lado, o Botafogo não indica tantas mudanças. Claro, não vai contar com o Gregor, está suspenso. Mas o Botafogo talvez a gente já tenha uma imagem muito mais garantida do que vai ser a escalação do Botafogo para esse confronto. Enquanto você falava aqui, eu vim buscar o confronto das duas equipes na primeira rodada do Brasileiro, né? O Palmeiras entrou com Mike, Mikael, Murilo e Piquerez, Evangelistas, Rios, Estevão, Veiga, Facundo e Vitor Roque. Então, pode ser que... Porque quando você tem enfrentamentos assim em sequência, por mais que o jogo tenha sido 0-0, quando você tem enfrentamentos em sequência, é óbvio que você vai respeitar o momento do time, né, dos jogadores que estão entrando em campo, mas você também vai... O Palmeiras, a gente sabe qual é o modelo de jogo do Palmeiras. Então, você tem o Murilo saindo, possivelmente vai entrar o Fux, que entrou no lugar dele na partida contra o Inter Miami, para fazer dupla com o Gomes. E eu imagino que o Vitor Roque seja mantido no comando de ataque, porque é a maneira do Abel atacar o Botafogo, a maneira que o Abel gosta de atacar, sempre usando a velocidade. Então... Mantido em relação ao confronto do Brasileiro, né? Porque foi o Flaco, o titular contra o Inter Miami. O Vitor Roque acabou perdendo esse espaço durante a Copa, até porque o Flaco entra muito bem contra o Al-Ahly e faz um dos gols, inclusive, né? Mas mesmo nesse confronto contra o Botafogo no Brasileiro, você tem o Estevão aberto na direita, ele que ficou revezando posicionamento por dentro e pela direita, mas nessa Copa está basicamente só pela direita. Ele entrou com o Veiga e o Facundo pela esquerda. Pode ser que, por momento, o Maurício ganhe a posição, mas sim, é um Palmeiras que a gente sabe exatamente do que esperar. Contra um Botafogo que a gente também sabe o que esperar, porque são enfrentamentos que a gente vê constantemente aqui no cenário nacional. Agora, Basti, a gente falou tanto de concentração já no Tá Na Área, né? 2 horas de Tá Na Área, a gente falou tanto essa palavra concentração. Que perdeu a concentração. Não, eu perco o tempo inteiro, mas não foi o caso agora. Ainda mais com o Baço na mesa. Não tem como, ele distrai. Brincadeira, amigo, a gente é seu fã, né? Por isso. Gente, Michel mas, é fogo. Falando em concentração, mesmo o Bené tendo me desconcentrado, porque talvez seja a grande característica, talvez uma das grandes qualidades desse time do Abel, né? A gente fala tanto da questão mental, principalmente, desse time, que a gente, quando fala dessa última atuação, o Rizek há pouco chamou a atenção para os times brasileiros que deixaram ali, arriscaram muito a classificação, e o Palmeiras foi um desses, além do Fluminense hoje, que passou muito perto da eliminação, um gol do Porto ali contra o Al-Ahly poderia, por alguns minutos, deixar o Palmeiras fora dessa próxima fase. Mas é um time que a gente já viu nos últimos anos, um elenco, né, e um trabalho do Abel Ferreira que a gente viu nos últimos anos, em alguns momentos, quando precisou ter uma concentração diferente, um mental diferente para um jogo decisivo, foi completamente diferente. Eu acho que talvez essa seja a expectativa do torcedor, que esse Palmeiras contra o Inter Miami ali, que o empate classificaria, vai ter outra postura contra o Botafogo no sábado. Com certeza vai ter uma outra postura por conta desses anos todos que o Palmeiras e Botafogo vêm decidindo jogos, decidindo campeonatos, decidindo títulos, então, mas o Palmeiras no último jogo, além da concentração, tecnicamente foi muito abaixo do que pode apresentar, né? O Palmeiras, ele tem jogadores totalmente diferentes, que podem decidir, principalmente o Estevão, né? Para mim, é o expoente dessa equipe que nos jogos já tem e admitiu também que a falta de concentração fez com que ele oscilasse para baixo, né? Tecnicamente. Eu acho que é o cara que pode fazer a diferença. Acredito sim na volta do Vitor Roque, a equipe principal, diante do Botafogo, mas acredito também de um jogo totalmente diferente do que foram os jogos, tanto do Botafogo contra o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid, e do que foi o jogo do último jogo do Palmeiras contra o Inter Miami. Por quê? Porque o Palmeiras é uma equipe que acredita até o final.
até faltando 15 minutos para o jogo acabar do Inter Miami, o Palmeiras estava perdendo de 2-0. Eu estava vendo o jogo e não acreditando. Aí o que o Abel faz? Me bota o Alan, que desequilibra totalmente o jogo, né? Bota de ala direito, ali faz uma maioria, bota muito jogador na última linha, pesa muito bem a área, com Flaco Lopes, Vitor Roque, Maurício, Estevão, Alan, empilha muito, faz quando o Palmeiras ele não consegue ganhar dentro de casa, no Allianz, ele empilha muito jogador na última linha, bola dentro da área, procura o resultado, e ele falou isso na entrevista dele. Tem times que procuram jogar bonito, eu procuro ganhar o jogo, eu procuro ter o resultado. E o Palmeiras, se ele não conseguir jogar bem, não ter qualidade para jogar, o Palmeiras ele consegue ser um time competitivo, intenso, busca o gol o tempo inteiro. Talvez não seja tão vistoso o jogo do Palmeiras, mas o que é competitivo e essa identidade desse time do Abel faz com que ele tenha muita força no confronto contra o Botafogo, que para mim muda com o Gregory, né? Não sei quem vem do lado. Para mim ele não vai botar o Newton, vai botar o Cuiabano, vai preencher ali. Vai ser totalmente do time que o Raed falou no primeiro jogo, até porque o Patrick de Paula jogou esse jogo, primeiro, né, do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo jogou melhor esse jogo que o Palmeiras, e acredito que o Botafogo vai fazer uma estratégia diferente, até vai ser um confronto que a gente vai... Já está muito feliz de vai passar um brasileiro, né? Para as quartas de final. E vai ser um confronto que a gente vê desde 2023, logicamente com características diferentes das equipes. Vou trazer aqui agora mais algumas pequenas informações do Botafogo. Estou trazendo o histórico dos últimos 5 jogos da equipe, tanto 3 jogos do Mundial de Clubes e 2 antes de chegar no Mundial, que foi pelo Campeonato Brasileiro. Eles vêm de uma sequência de 1 derrota e 4 vitórias consecutivas. A última derrota foi nesta rodada decisiva do Mundial, onde a equipe perdeu para o Atlético de Madrid pelo placar de 1-0, mas porém vem de 4 resultados positivos, vencendo o Paris Saint-Germain, que foi uma surpresa para todo mundo, vencer o Seattle por 2-1, e no Brasileirão venceu por 3-2 o Ceará e o Santos pelo placar de 1-0 lá na Vila Belmiro. Estou trazendo aqui na imagem os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Botafogo. E aqui está incluído o Brasileirão e a Libertadores. São 3 vitórias do Botafogo e 2 empates. A última vitória do Palmeiras foi no Brasileirão de 2023, em que o Palmeiras acabou saindo campeão. Se eu pegar um recorte dos últimos 10 jogos entre Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras venceu 3, o Botafogo venceu 4 e foram 3 empates. Um desfalque certo do Botafogo é o Gregory, suspenso, e aí tem que ver como o Renato Paiva vai colocar esse time, né? Se ele vai acrescentar outro volante ali naquela posição, colocar o Newton ou até o Danilo Barbosa, ou então ele pode colocar o Cuiabano aberto pela ponta esquerda para tentar atacar mais o Palmeiras. E aí tem que ver como o Abel vai preparar esse time, se dessa vez ele vai usar os melhores em desempenho e não ficar colocando alguns jogadores que não estão rendendo, não estão produzindo nada. Chegou a hora que tem que ser os melhores para conseguir trazer o resultado. Enfim, essas foram algumas das informações finais aí. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário, avante palestra e até o próximo vídeo. Valeu!